Ei, lembra quando classificamos todos os personagens de Family Guy do pior ao melhor? O quê? Não, sem piada de corte. Ah, certo, é isso que vamos fazer hoje. Aqui está a tier list dos personagens de Family Guy. Ah, e a aventura começa de novo. Hoje começaremos pelo nível F, para personagens superficiais e pedantes. Ser divertido e carismático são as qualidades mais importantes hoje. Eu também concordo. Superficial e pedante. Levando isso em conta, não surpreende que Loretta Brown seja nossa última escolha. Muitos fãs talvez nem lembrem dela, mas foi a esposa do Cleveland nas primeiras temporadas. Ao contrário do marido, Loretta era uma pessoa geralmente desagradável. Ela era teimosa e direta, o que normalmente fazia com que fosse vista como bastante rude. Ela se incomodava com o jeito passivo de Cleveland, e sem conversar sobre isso, o traiu com Quagmire. Ela depois pede desculpas por isso, chegando a resistir às tentativas do Quagmire de seduzi-la novamente. Mas isso não muda o fato de que suas únicas características são ser maldosa e adúltera. O melhor que se pode dizer sobre Loretta é que ela se arrependeu de trair o marido, o que nem sequer é o mínimo. Por isso, fica facilmente em último lugar. Depois temos o polêmico educador de Quahog, Diretor Shepard. O Diretor Shepard não está aqui. O Diretor Shepard era irrelevante nas primeiras temporadas e virou um canalha amoral nas mais recentes. Só dá pra supor que os roteiristas tentaram fazer desse personagem uma versão do Diretor Lewis de American Dad. Um diretor tão exagerado, instável e criminoso que seu comando na escola é tão engraçado quanto assustador. O problema é que Shepard nem é tão engraçado assim. Não chega a ser engraçado o bastante para compensar o quão assustador ele é. Em um episódio, admite ter pornografia infantil dos próprios alunos no celular e usa como chantagem para evitar problemas ao dirigir bêbado. São dois dos crimes mais depravados em um único momento, e nenhum sinal de remorso ou vergonha. Family Guy geralmente é fantástico em transformar pessoas horríveis em personagens divertidos, mas Shepard infelizmente não funciona, e em vez de ser tão horrível que chega a ser hilário, ele é apenas horrível. Embora ele não chegue nem perto de ser tão horrível, nossa próxima escolha, Francis Griffin, é um velho amargo e odioso que ama o senhor e odeia praticamente tudo e todos os outros. Ele só aparece de vez em quando e basicamente só serve para tornar a vida dos Griffin um verdadeiro inferno. Assim como Loretta, ele é abertamente maldoso e rancoroso, sem humor suficiente ou qualidades redentoras para compensar isso. Apesar do comportamento desagradável, ele gerou algumas piadas nos poucos episódios em que apareceu e, ao menos, revelou ao Peter que não era seu pai biológico antes de morrer. Entendemos se ficar chateado por colocarmos Bertrand no nível mais baixo, mas temos razões. No episódio A Mission Impossible, Bertrand enfrenta Stewie, que tenta impedi-lo de entrar no útero da mãe e virar seu irmão. Eles acabam ganhando respeito mútuo um pelo outro e pela rivalidade, por isso é uma pena que Bertrand só nasça muito tempo depois. Mas olha, pelo menos há bastante oportunidade de dar ao Stewie um rival à altura e ter algumas batalhas divertidas entre eles. Sobre isso, eles usam ele só mais 2 vezes depois do primeiro episódio. Ele apareceu em Rivalidade entre Irmãos, iniciando uma guerra de território com Stewie pelo parquinho e em A Teoria do Big Bang, viajando no tempo para impedir o nascimento de Stewie. Ambos foram episódios divertidos, e é exatamente por isso que colocamos Bertrand no nível F, porque esse personagem tinha tanto potencial e eles simplesmente acabaram com ele antes de usar até mesmo uma fração disso. É uma pena, de verdade. Ele não foi o melhor, mas merecia mais de 3 episódios para se destacar. Tentaram novamente dar a Stewie um rival, e dessa vez foi Doug. Ele é um bebê que aparenta e fala como um homem de 30 anos, trocando provocações com Stewie. Então sua mãe ainda te leva ao banheiro feminino pra fazer xixi? Na verdade, sim. Eu também. Não tenho muita certeza de qual era a ideia aqui, mas não foi um sucesso. No episódio Capitão do Lanche, Stewie revela casualmente: Doug morreu hoje de manhã na queda de um avião regional. Isso já mostra o quanto os fãs não gostavam desse cara. Admito, foi uma das poucas piadas de Uma Família da Pesada que me fez rir de verdade. Mas não há tempo pra lamentar, mesmo que a gente nem estivesse de luto. É hora de entrar no nível D, para personagens que não são bons, mas que são menos ruins. A inevitável garota malvada adolescente de Quahog, Connie da Miko, inaugura essa categoria. Colocamos Connie em uma posição baixa na nossa lista porque ela realmente não é uma personagem marcante. Você já sabe o que vai acontecer sempre que ela aparece na tela. Ela vai dizer ou fazer algo muito maldoso com a Meg, e talvez receba um bom troco por isso. Não vamos colocá-la em uma posição ainda mais baixa, já que ela é uma personagem feita para você não gostar mesmo. Na verdade, até houve algumas tentativas de desenvolver mais a personagem, como em um episódio em que ela namora o Chris, e por um breve momento se torna uma pessoa muito mais legal, mas infelizmente esse desenvolvimento nunca se manteve, e Connie continuou sendo uma das personagens menos simpáticas de Uma Família da Pesada desde sua estreia. A próxima é Diane Simmons, co-apresentadora do canal 6 Notícias. Como o Tom tem senso de humor e as provocações entre eles são divertidas. Por isso é lamentável que Diane tenha planejado incriminar Tom pelos assassinatos de James Woods, Muriel e outros em E. Então não sobrou nenhum. Depois Diane precisou morrer. Desculpe. E assim, a dinâmica divertida dela com Tom chegou ao fim. Ser assassina já é algo muito ruim, mas jogar seu parceiro de bancada debaixo do ônibus só te torna ainda pior. Mas essa nem é a pior parte. Ela tirou Muriel Goldman de nós. Lembra da Muriel Goldman? Ela era a esposa do Morty. Ela era tão generosa.
Nós éramos casados! Mas mais do que isso, ela também era a mãe do Neil. E ainda mais do que isso, ok, você entendeu a ideia. Nós literalmente não temos nada notável para dizer sobre Muriel. Até o próprio desenho tira sarro de como a morte dela teve pouco impacto, naquela cena em que todos os personagens, vivos e mortos, fazem uma participação especial em No Giggity No Doubt. Quando o fantasma de Muriel surge, o prefeito West a afasta, sugerindo que ela não é uma das personagens mortas importantes. E ele tem razão. Sem ironia, fiquei mais triste com a morte de Johnny e Vern, que eram personagens de piada recorrente nas temporadas anteriores. Vern fazia breves comentários sobre o que ocorria, mas Johnny completava com um riff de piano marcante. Assim como Doug, acho que eles não eram populares, pois em O Resgate do Soldado Ryan, Stewie os mata na tela e revela que... Ok, eles morreram, certo? Não os veremos de novo. Parece que ele estava tentando acalmar o público, mas eles voltariam como fantasmas. Não há muito a dizer sobre os dois. Mas Johnny estar no inferno por gostar de garotinhos foi uma reviravolta engraçada. Ser bom no piano não te redime de tudo. Agora, a próxima é a ex-chefe do Peter, Angela. Sem desrespeito à falecida Carrie Fisher, que interpretou Angela. Angela era uma personagem presente, mas sem grande impacto. Era maldosa o suficiente para se destacar, mas não a ponto de ser uma antagonista ameaçadora, exceto por uma vez. O episódio Peter Assédio da 8ª temporada é talvez sua aparição mais marcante, onde ela assedia Peter várias vezes no trabalho. Ela tentou manipular Peter com ameaças de suicídio para dormir com ela, e conseguiu. Apesar do histórico ruim, teve momentos engraçados. Diferente de Angela, Bonnie Swanson começou bem na série quando Joe ainda era um cara durão, apesar de às vezes ser um idiota. Saia daí! Bonnie, sua esposa compreensiva, podia ser definida em 2 palavras: grávida e legal. Bonnie, você está grávida há uns 6 anos. Ok, não foi o começo mais marcante, mas foi melhor do que quem ela se tornou. Nas últimas temporadas, Bonnie tornou-se uma canalha que traía Joe com o conhecimento Del e até planejou matá-lo algumas vezes. Ok, quase todos os personagens da série ficaram horríveis após a 10ª temporada, mas a Bonnie passou de super legal para muito maldosa, tornando sua decadência ainda mais dolorosa. É uma transição chocante e maldosa. Muitos não gostaram do Vinny ao ser apresentado. É fácil entender por que o episódio Vida de Brian, da 12ª temporada, mostrou Brian sendo morto para ensinar a valorizar quem se ama, e claro que não foi nem um pouco uma tentativa desesperada de aumentar a audiência. Ele foi substituído temporariamente por Vinny, um cachorro de lábia, com jeito de chefão da máfia. Embora matar o Brain só pra trazê-lo de volta literalmente 2 episódios depois tenha sido uma decisão de roteiro terrível, não achamos justo culpar o pobre Vinny por isso. Ele só participou de 3 episódios, incluindo o cara do Natal com a lendária cena do Bebe a Gemada Carter. Sabe, eu ainda não gosto do Natal, mas até que gostei do que acabamos de fazer. Não dá pra odiá-lo por isso, mas infelizmente ele está ligado a um dos piores momentos de uma família da pesada, o que faz ele perder pontos. É uma pena, pois ele não é um personagem ruim, só não é o Brian. Encerrando essa categoria está Babs Pilter-Schmidt, que ao contrário dos outros, não ocupa posição baixa devido a defeitos ou associações negativas. Babs está no nível D, porque mal é personagem. Só aparece quando Carter se destaca, e mesmo assim, raramente tem momentos fora da sombra dele. Chegamos ao meio da lista. Esses personagens não são os melhores ou mais icônicos da série, mas cumprem seus papéis e têm alguns fãs. Agora vem o nível C. O primeiro é Buzz Killington. Como Johnny Van, aparece apenas em algumas piadas. Ele é a última pessoa que você convidaria para sua festa, mas merece respeito pela confiança. O cara aparece em festas e outros eventos para os quais aparentemente nem foi convidado, e simplesmente tenta se enturmar falando sobre a história das máquinas de escrever, dos flocos de milho ou algo assim. Pode ser um estraga-prazeres, mas com o sobrenome Killington. Como ele pode ser tão sem graça? Engraçado como você é mais estraga-prazeres que o Buzz Killington. Pode parecer forçado, mas vamos dar uma entrada tripla para Donna, Roberta e Halo Tubbs, a nova família do Cleveland. Os 3 são bons personagens. Embora The Cleveland Show não seja nem de longe tão renomado quanto os outros gigantes das sitcoms de Seth MacFarlane, alguns desses personagens apresentados eram pelo menos bastante divertidos. O jeito atrevido do Halo, a mãe protetora e temperamental Donna, e a Roberta superficial, mas não insuportável, criam uma dinâmica divertida com o Cleveland que é mais tranquilo. Eles criariam uma dinâmica melhor se Cleveland no spin-off não fosse basicamente um clone do Peter. Apesar de ainda serem personagens de Family Guy, o programa quase não os usa. Esses 3 têm potencial, mas raramente têm chance de brilhar, apesar de já serem bons personagens. Eles costumam aparecer apenas como bons vizinhos em contraste aos Griffins, parecidos com os Flanders e os Simpsons. Superar a dinâmica dos Griffin não é difícil. A essa altura, você provavelmente está esperando que os personagens comecem a brilhar, e se for esse o caso, não procure mais do que o cara surdo pelado e besuntado. Não me julgue, só estou na minha. Não olhe de perto ou pode ficar cego. Tentar pegar essa lenda é decepção certa. Confie, você não vai conseguir. Pergunte pra ele se duvida. Você nunca vai me pegar. Não que ele vai te ouvir.
Acho que estamos fazendo piadas sobre surdez agora. A próxima integrante do clube, de quem quase não teve tempo de tela, Olivia, é a próxima. Ela era a antiga rival de atuação do Stewie, e assim como Bertram, havia muito potencial para uma rivalidade que durasse várias temporadas entre esses dois, mas isso definitivamente não foi explorado o suficiente. Ao contrário de Bertram, Olivia teve mais tempo para brilhar, e a dinâmica entre eles era bem mais marcante. A tensão entre esses dois vai de brigas de celebridades a um mini-drama de divórcio, tornando suas histórias algumas das mais divertidas do Stewie na série. Se ao menos usassem mais a Olivia, mas ela ganha muitos pontos pelos números musicais. A resposta das últimas temporadas ao Bruce, El Hitler, vem a seguir. Assim como o estereótipo gay ambulante favorito de todos, ela é caracterizada por sua personalidade doce e risada contagiante. Ela é realmente a coisa mais próxima que Quahog tem de uma alma totalmente pura. No seu melhor, ela é uma das personagens mais gentis e puras do elenco, e no seu pior, bem, dá pra entender como algumas pessoas podem achá-la um pouco irritante. Mas não nós, estamos apenas felizes por tê-la aqui. Você arrasa com esses bonecos do Garfield, garota. Não tem nada de anormal nisso. Bem, como eu poderia te retribuir? Dinheiro? A seguir temos o cachorro do Herbert, Jesse. Sei que ele pode ser cúmplice de um criminoso sexual e predador de crianças, mas olha só esse carinha. Nossa única crítica, além da ligação com o Herbert, é que ele seria mais fofo com um andador igual ao do Herbert, já que todo o resto combina, até aquele icônico. Quando Cleveland saiu para seu spin-off, Jerome virou o amigo negro temporário do grupo. Senhores, conseguimos um homem negro. Sinceramente, ele nunca teve tempo de criar laços com Peter e os outros. É um cara legal, mas Jerome não tem muita personalidade. A paranoia engraçada de Peter sobre Jerome ter ficado com Lois há mais de 20 anos rende pontos a ele pela comédia, mesmo sem intenção. Em seguida, temos a repórter asiática Tricia Takanawa. Embora ela seja usada principalmente para algumas piadas de notícias ocasionais, seu sotaque exagerado e a forma impassível de apresentar as notícias fazem dela uma personagem divertida de ver aparecendo aqui e ali. Agora vou receber minha análise normal pós-jornal da minha mãe, no carro dela. Ela teve um episódio próprio decente, Carter e Tricia, onde foi pra cama com Carter para fazer com que ele expusesse o lado obscuro de algumas de suas práticas comerciais. Coisas suspeitas, mas uma história legal para uma família da pesada. Espero que a carreira esteja indo bem. E no final da categoria, balançando o rabinho, está Jasper, primo do Brian. Bruce é talvez o personagem gay mais icônico do desenho, mas não podemos esquecer do Jasper. Ah não, eles estão fazendo piadas gays sem mim. Ele é primo do Brian, e apesar das raras aparições, gostamos dele por sua lealdade ao Brian. Eles têm um relacionamento saudável, e é bacana ver o Brian se dando bem com alguém tão diferente. Também é admirável a confiança e o jeito extravagante dele. E sinceramente, com o tipo de cara que o Brian se tornou nas temporadas mais recentes, cara, a gente realmente quer você de volta, Jasper. O Brian está precisando de uma influência positiva nesse momento. Com isso, finalmente estamos chegando aos personagens que podem vir à mente quando você fala de uma família da pesada. Dos personagens marcantes que aparecem uma vez só, até os recorrentes carismáticos, esses são os personagens do nível B. Primeiro, temos uma das participações especiais de celebridades mais memoráveis da série, James Woods. Poucos momentos resumem tão bem as 7 primeiras temporadas de Uma Família da Pesada quanto o número musical de Peter e James Woods. Se isso ainda não for bobo o suficiente pra você, é só lembrar de como o episódio vai ficando cada vez mais maluco, com James Woods obcecado por Peter no melhor estilo Yoneda, tentando roubar sua identidade e sua vida. Todo o episódio com James Woods era um evento, mas o mais marcante foi o mistério do assassinato em E Então Sobraram Menos, onde ele passou de arrependido à pista falsa, dando início ao que realmente estava em jogo no especial. Por participar de ótimos episódios de Family Guy, ele se destaca como personagem secundário marcante e ganha muitos pontos. Só cuide da sua identidade e dos seus Reese's Pieces perto dele. Opa, um docinho. Por mais tentador que fosse colocá-la mais abaixo, Meg Griffin conseguiu chegar à metade superior da nossa tier list, mesmo sendo a nossa menos favorita dos Griffins. A principal diferença entre as 3 primeiras temporadas de Uma Família da Pesada e a quarta é que Meg passou a ser tratada pior pela família, principalmente por Peter. É uma menina. Você pode conferir de novo? É uma pena, mas pelo menos isso faz com que a gente torça pela Meg na maioria das vezes. Mesmo que apenas seja o principal motivo, é sempre bom ver a Meg se dar bem de vez em quando. Ela é a pessoa mais decente da família Griffin e merece mais do que normalmente recebe, mesmo não sendo a mais engraçada. As últimas temporadas tentaram dar mais personalidade à Meg, destacando seu jeito jovem de falar e talentos inusitados como fazer biscoitos com lágrimas. É positivo que tentem algo além de maltratar a Meg o tempo todo, mas ela ainda não é tão interessante quanto os outros. Não podíamos deixar de dar ao ursinho de pelúcia do Stewie, Rupert, um lugar na nossa lista. Ele talvez nem seja consciente ou eu não sei se é, mas olha pra ele. Não é adorável? Não está convencido? Por que não embarcar na imaginação estranha do Stewie? Olhe pra ele. Derrubei o microfone. Meu microfone. Boa noite. Tom Tucker com as notícias do Canal 5.
Tom é um dos 2 âncoras espirituosos de Quahog desde o início, e ao contrário do ex-co-apresentador, não é uma pessoa ruim. Além de engraçado, Tom Tucker também demonstrou sinceridade em alguns momentos. Desde o cuidado com Jake, mesmo envergonhado da deformidade facial do filho, até o papel de pai que assume com Peter durante o caso com sua mãe. Tom aparece desde o começo como personagem recorrente e ainda não enjoamos dele, o que lhe garantiu um lugar respeitável na nossa lista. Alguém precisa ajudar a desmascarar Nicki Minaj como um urso. Nicki Minaj é um urso? O simp do colégio, Neil Goldman, é o próximo. Pensando agora, acho que fomos duros demais com ele no vídeo dos piores personagens de Family Guy. Entendemos porque Neil não é muito querido, mas ele é engraçado demais pra não ter lugar na lista. Apesar de não ser santo, tem seus padrões. Tipo quando ele joga fora o contrato de amizade de namorada com a Meg e de namoro. Olha, as palavras não importam. O que importa é que o Neil estava disposto a abrir mão de ficar com a garota dos sonhos dele quando descobriu que ela na verdade não estava afim, nem dele. Ele recusou trair ela quando a Lois tentou seduzi-lo fantasiada e nem prestou queixa, pois isso seria 1000%, você sabe o quê? Ele continua meio esquisito, mas suas ações fizeram a gente respeitar mais o Neil. Agora vamos falar de um dos personagens mais polêmicos de Uma Família da Pesada, Ida Quagmire, o pai do Quagmire que virou mãe. Isso mesmo, Uma Família da Pesada, por incrível que pareça, tem uma personagem trans recorrente, embora ela nem sempre seja retratada de forma sensível. E na verdade, qual minoria é nesse desenho? A Ida é uma personagem surpreendentemente positiva para um programa como Uma Família da Pesada. Pegue o episódio Transgordo, por exemplo, onde o Peter faz a transição pra mulher só pra aproveitar os supostos benefícios de ser trans, mas a Ida acaba confrontando ele com razão pelo comportamento nojento dele. Quando Peter aprende, Ida o perdoa e ajuda a criar uma campanha de financiamento coletivo. Vou deixar você adivinhar a primeira letra de Kickstarter. Dica, não começa com K. Ida é uma pessoa boa e seu relacionamento com Glenn é doce. Não é a mais engraçada, mas é menos ofensiva e melhor escrita do que o esperado em Uma Família da Pesada. Ainda assim, isso é Uma Família da Pesada, então você sabe, o humor é meio que a prioridade máxima. Tudo bem, eu sou transgênero. Eu não fazia ideia. Faça o que quiser o tempo todo. Os lugares mais altos ficam para os personagens mais engraçados. No território LGBT, temos o Sr. Weed, frequentemente esquecido nas primeiras temporadas. Ele era um personagem que era tanto engraçado quanto genuinamente simpático. Diferente de Angela, o Sr. Weed realmente se importava com seus funcionários. Ele se preocupou com a segurança dos funcionários ao mandar Peter para aulas de sensibilidade em relação às mulheres e aceitou o convite para jantar na casa dos Griffin, o que infelizmente resultou em seu fim. Uma pena. Imagine se ele pudesse interagir com Jasper ou Bruce. Mesmo pelo pouco tempo com ele, Mr. Weed foi um chefe surpreendentemente legal na animação, onde há chefes notoriamente ruins. Mr. Weed abriu caminho para que Mr. Boss pudesse brilhar, então daremos a esse saudoso ícone um lugar respeitável em nossa lista. Fale o que quiser sobre Uma Família da Pesada durar muito, mas pelo menos tivemos o prefeito Wild West nas últimas temporadas. Olha, não tem como substituir Adam West, mas convenhamos dar a ele um primo chamado Wild, que é um cowboy dublado por Sam Elliott. Não dá pra colocar isso na nossa frente e não esperar que a gente aprecie. Wild West é um cara legal com habilidades divinas, como um bigode à prova de motosserra e a capacidade de flutuar e abrir celas só pedindo educadamente. Com tantos personagens maldosos nas últimas temporadas de Uma Família da Pesada, é bom ter pelo menos um que seja legal e íntegro. Só não pergunte se ele já matou alguém. Depois temos uma aparição única de Pearl Burton. Pearl está bem colocada por um único motivo: sua aparição em Brian Swallows e Peter Swallows, um dos melhores episódios de Uma Família da Pesada. A trajetória dela como musicista não reconhecida, marcada pelos jingles, foi surpreendentemente comovente para um desenho irreverente, e o tempo com Brian foi quando ele mais se aproximou do verdadeiro amor na série. Se eles tivessem se conhecido mais cedo na vida, as coisas poderiam ter sido diferentes entre eles. Apesar de breve, esse romance gerou uma das histórias mais emocionantes da série, mostrando que o desenho vai além de um bebê malvado engraçado e um homem gordo. Fechando a categoria está o antigo rival do Chris, o macaco malvado. Uma das piadas recorrentes mais icônicas da série, ele não faz jus ao nome, já que costumava ser um cara legal. Isso durou até ele flagrar sua esposa com seu melhor amigo. Depois encontra paz ao se aproximar de Chris, seu verdadeiro objetivo. Foi exatamente nesse momento que o macaco malvado se tornou simplesmente um macaco. E depois de uma revelação dessas, pra onde dá pra ir agora, se não pra cima? Esses são os personagens que realmente ajudam a fazer de Quahog esse lugar hilariamente bagunçado que é. Este é o nível A. Primeiro no nível A, está o famoso Black da previsão do tempo, Ollie Williams. Como ele diria: é muito bom. Valeu, Ollie. Agora sobre Seamus. Como personagem presente desde o início, surpreende que esse pirata de perna de pau ainda não tenha tido um episódio próprio. Seria divertido vê-lo cruzando os mares em seu navio, ou será que ele é o próprio navio? Mas ele não é de madeira. Ninguém é. O design do personagem é quase todo o motivo de ele ficar tão bem colocado. O resto é porque parece legal. Ao avisar Pedro sobre Dagger Daggermouth, o protegeu da falência e morte ao mesmo tempo. Isso é admirável. Assim como ele ser o primeiro a ver como Peter está quando ele posta um status enigmático no Facebook.
Mesmo sem mãos, é gentil e impressionante. O próximo é o estereótipo ambulante, Mort Goldman, sempre alvo de piadas. Apesar de não ser tratado tão mal quanto a Meg, as piadas geralmente envolvem o próprio Mort, e sinceramente, estamos de boa com isso. Ele é simpático a ponto de você torcer por ele, mas também tem defeitos que tornam suas desventuras engraçadas. Pedro, pelo amor de Deus, me desculpa mesmo, Mort. Sem problema, Lois. As pessoas sempre me cumprimentam assim. Outro motivo simples pelo qual ele ficou tão bem colocado é a dublagem dele, que com certeza é uma das mais engraçadas do programa. Tudo que esse cara fala fica mais engraçado só porque ele soa como um Bob Esponja ressecado. Não adianta, nunca vamos encontrar a areia rara do deserto. O rosto feliz dele ainda não tem bigode, mas mesmo assim damos uma colocação alta ao Cleveland Jr. Seja magro e hiperativo nas primeiras temporadas ou mais rechonchudo e hostil em The Cleveland Show, e dali em diante, Cleveland Jr. é um tesouro nacional e também assustador. Ele é um daqueles grandes personagens que são totalmente tranquilos e inofensivos 95% do tempo, mas nos outros 5%, cara, você não vai querer estar por perto nesses 5%. Não esqueçamos a ameaça em tom de brincadeira que ele fez ao Peter após atirar acidentalmente em seu braço. Você já sentiu o aço frio de uma navalha encostada na sua têmpora? Não mexa com ele, o pai dele, Larry, o Leopardo, e ficará bem. O próximo é Chris Griffin, outro adolescente da Schooner Street. Tem o Kevin também, mas ninguém liga pra ele. Por outro lado, se tem alguém que pode competir com a falta de cérebro do Peter, esse alguém é o Chris. A estupidez dele chega a níveis absolutamente assustadores, e o caos total que esse cara causa como resultado é algo impressionante de se ver. A cena em que ele não descobre o verdadeiro pai é uma das piadas mais engraçadas da série. O impressionante no Chris é sua caracterização majoritariamente consistente. Além do seu lado pervertido ter sido exagerado, como se ele fosse um alívio cômico em um anime shonen, ele é um garoto bem legal e consegue ter muitos momentos realmente engraçados, especialmente quando está junto com Herbert em alguma subtrama. É assim que você sabe que vai ser um ótimo episódio. Também é sempre engraçado quando Chris tem um momento estranhamente autoconsciente de vez em quando, como de repente perguntar diretamente pra Herbert se... Você é um pedófilo? Ou Chris está totalmente ciente e não tem problema com isso, ou Herbert tem aquele apagador de memória do MIB, Homens de Preto. Pessoalmente, eu acho que é a segunda opção. Quando se fala em piadas marcantes de uma família da pesada, Ernie, o frango gigante, é imbatível. Ele e Peter duelam desde a segunda temporada, mantendo a rivalidade por 22 temporadas. Francamente, só podemos imaginar que vai ficar ainda mais intenso. Enquanto alguns já se cansaram das lutas ficarem cada vez mais longas e sangrentas, nós achamos que elas são, na verdade, uma mina de ouro de possibilidades, especialmente considerando o quanto da cultura pop uma família da pesada ainda não abordou. Talvez vejamos Peter cantando uma música pra ele sobre como ele pode ser uma pessoa melhor, algo parecido com Steven Universo ou Hazbin Hotel. Ou talvez vejamos uma luta animada no estilo de um anime shonen, como naquele episódio de O Incrível Mundo de Gumball. Essas ideias são de graça, Fox. É uma verdadeira mina de ouro, você só precisa começar a cavar. A cara metade um pouco melhor do Peter. Lois Griffin vem a seguir. Assim como o Peter, Lois lembra muito sua contraparte em Os Simpsons, a Marge. Mas enquanto Lois foi inicialmente retratada como uma mãe carinhosa e compassiva, ela também tinha um lado maldoso, que aparecia com bastante frequência. De embriaguez em público a obsessão por artes marciais e ameaças de derrubar a árvore de Natal por faltar papel toalha, Lois revelou o melhor e o pior de ser uma mãe carinhosa. Lois tem decaído moralmente nos últimos anos e ficado cada vez mais desequilibrada, mas isso funciona bem para a comédia. Ela raramente fica em segundo plano nos esquemas de Peter. No melhor cenário, ela o traz à realidade. No pior, é uma ameaça ainda mais exagerada e hilária. Seja trazendo Peter de volta à realidade ou se metendo em confusões próprias, Lois é uma ótima adição a qualquer enredo do qual ela faça parte. Só não dê uma avaliação ruim para ela no Airbnb, a menos que você queira ter seus dados vazados. Se você ficar muito tempo em Quahog, provavelmente vai precisar de atendimento médico. Nesse caso, escolha qualquer um, menos o hilariamente incompetente Dr. Hartman, que é uma piada em todas as cenas. Seja se distraindo várias vezes antes de diagnosticar Peter, ou até se escondendo da polícia, Dr. Hartman personifica a negligência médica. Ei, você sabe onde eu posso encontrar algum livro sobre o pâncreas? Mesmo sem recomendá-lo como médico, ele é muito engraçado. E saber que no episódio Novo na Cidade, os Griffins são seus únicos pacientes torna tudo ainda melhor. Na verdade, vocês são meus únicos pacientes. Em seguida, temos outro personagem com o mesmo dublador, Carter Pilter Schmidt. O pai rico da Lois é o mais próximo de um antagonista principal que uma família da pesada tem. Ele é um dos mais perversos do elenco, mas em uma família da pesada, isso raramente o deixa menos simpático. Seja Carter uma ameaça real ou só um selvagem, seu antagonismo intenso torna-o capaz de agitar qualquer cena que aparece. Só não peça dinheiro a ele, confie em nós. Ele pode ou não obrigar você a buscar isso em um pote de sal e arame farpado. Por que você guarda essas coisas juntas? Esperem, vocês estão ouvindo isso? Ai não. Ai não. Ai não. Ai não. Oh yeah! O Kool-Aid-Man é o próximo. Já dissemos que muitos personagens cômicos existem desde o começo, mas no caso do Kool-Aid-Man, estamos falando literalmente.
Ele aparece desde o primeiro episódio, arrebentando paredes quando necessário ou não, e ainda ganha pontos extras por superar o preconceito dos pais contra garrafas de Yoo-hoo. Além disso, pontos extras por ser um dos momentos mais engraçados do programa. Não. Estamos quase no nível S, então vamos falar das mulheres do elenco. Gillian participou pouco, mas foi o interesse amoroso mais consistente de Brian. Ela tem o cérebro de um gato doméstico. Ei, talvez tenha sido aquele gato que era o assassino. Deixa eu perguntar pra ele. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Mas o coração de, sei lá, algo com um coração enorme, tipo o Grinch depois que ele devolveu o Natal. O ponto é, Gillian é um amor de pessoa. Ela é tão legal quanto é burra, e mesmo assim, é esperta o suficiente pra saber que merece alguém que a ame pelo que ela é. Por isso é uma pena que o marido dela tenha sido morto no mistério de assassinato. Não tem muita gente em Quahog que merece um final realmente feliz, mas Gillian é uma dessas pessoas, e pra ser sincero, a gente meio que sente falta dela. Quando o assunto é a melhor personagem feminina do programa, todos sabem que é a Consuela. Você discorda? Não, você concorda. Você acha que ela deveria ir para o nível S? Não, ela fica aqui. Não. Estamos em um beco sem saída neste nível, pois fora do top 10 está a morte, dublada pelo saudoso Norm Macdonald. O ceifador em Uma Família da Pesada não é um vilão assustador. Na verdade, ele é só um cara tranquilo fazendo seu trabalho e até disposto a ajudar as pessoas a consertarem suas vidas. Além de ser um dos melhores exemplos do humor negro de Uma Família da Pesada, a morte é um cara surpreendentemente legal que ajudou o Peter várias vezes a melhorar seu comportamento. Quer dizer, nenhuma dessas mudanças durou, é claro, mas pelo menos ele tentou. A morte é um amigo surpreendentemente confiável do Peter, permitindo algumas tramas bem interessantes, como tentar ajudá-lo a salvar seu casamento com a Lois, ou mostrar a ele o que o alcoolismo vai causar em sua vida se ele não fizer um esforço sério para mudar. Agora é hora do melhor do melhor. Esses são os maiores personagens de Uma Família da Pesada. Este é o nível S. Este nível será composto exclusivamente por personagens recorrentes importantes, com uma exceção: Bernie, o hamster. Hamster simpático com voz engraçada invade a casa dos Griffin para ser amigo do Peter. Eles o tratam muito bem nos 30 segundos em que aparece na série. Ele seria o número 1 se tivesse um episódio para brilhar, mas talvez a equipe de Uma Família da Pesada saiba que não aguentaríamos o poder da amizade do Bernie. Quem além de Glenn Quagmire ocuparia o próximo lugar? Ele realmente dispensa apresentações. Provavelmente, ele é o primeiro personagem que vem à mente da maioria dos espectadores quando o assunto são personagens de desenhos animados pervertidos. Quagmire é um ótimo personagem de alívio cômico. Ele é conhecido por dizer algumas das coisas mais absurdas que você pode imaginar, e outras que você nem ousaria imaginar. Quantos anos você tem? 16. 18. Você é o primeiro. Mãe. Estou gostando de onde isso vai dar. Embora ele possa ser um completo tarado e literalmente um criminoso sexual, Quagmire está em um programa que permite que ele ainda seja querido pelo fato de que o programa reconhece isso. Quagmire, como outros personagens, foi criado para ser imprevisível e selvagem, tendo assim algumas das cenas mais engraçadas do programa. Às vezes ele exagera, e admitimos que é estranho as temporadas recentes tentarem mostrar ele como super sensível, sendo que é um criminoso sexual em série. Vamos fingir que isso nunca aconteceu? Ei, Morty, pode deixar esse corpo aqui mais 5 minutos? Ei, Peter, o próximo membro do grupo de amigos do Peter, Joe Swanson, é o próximo. Às vezes durão, às vezes deprimido, mas sempre divertido. Joe sempre tem algo a oferecer, qualquer adjetivo que use para descrevê-lo. Joe, isso foi incrível. Eu sei, eu estava lá. Policial cadeirante que está por aqui desde a primeira temporada. Joe é um membro central do grupo de amigos do Peter, e ele basicamente serve como a bússola moral do grupo na maior parte do tempo. Mesmo sem vergonha de se envolver nas travessuras do Peter, seu papel de policial aumenta a tensão das histórias, e sua deficiência faz você torcer ainda mais por seu sucesso. Assim como outros personagens de Uma Família da Pesada, Joe também mudou muito nos últimos anos. Ele deixou de ser um Giga Chad que não se deixava definir pela deficiência para se tornar alguém lamentável, humilhado e abusado pela esposa e amigos. Eles o fizeram um personagem parecido com Bill Dauterive, servindo só como alvo de piadas, mas com bem menos empatia. Joe sinceramente merece algo melhor, mas ele nunca deixou a desejar em termos de carisma, e Patrick Warburton também entrega uma das performances vocais mais icônicas da série. Olha, eu não sei quem é você, mas é melhor parar com isso. Ele não é o único personagem da nossa lista ligado à frase não, mas Bruce fez dela seu bordão, o que significa que é melhor ele ficar longe do Kool-Aid Man. Ah, e a aventura começa de novo. Entre os personagens recorrentes da série, Bruce é o mais gentil e amigável. Ele faz muitas piadas gays, mas isso não o define totalmente. Bruce é confiável, seja liderando os Alcoólicos Anônimos, ajudando os Griffins a expulsar um fantasma ou tocando xilofone para realizar o sonho de Peter de jogar boliche como Fred Flintstone.
Mas embora já tenhamos mencionado a atuação vocal de alguns personagens, as vozes dos personagens feitas por Mike Henry, incluindo Bruce, provavelmente são as nossas favoritas nesse quesito. Seu jeito calmo de falar é tão reconfortante quanto inexplicavelmente hilário. Especialmente quando eles dão essa voz dele com jeito de passivo para personagens aleatórios, Bruce foi gentil o suficiente para emprestar sua voz para todo mundo, desde o xenomorfo até esse rato gigante. E em ambas as cenas, ele é surpreendentemente honesto e direto, ou nesse caso, direto para o lado gay. Ah não, voltem pra dentro de mim, boquinha. Se alguém representasse bem a expressão fora da casinha, seria Herbert, o pervertido. Todo o seu personagem é ser um pedófilo em série. Ao ouvir aquela voz icônica e aguda, aliás feita por Mike Henry, já se espera um dos momentos mais engraçados da série. Mas Herbert não é só alívio cômico, também é músico talentoso. Falam do talento vocal do Seth MacFarlane, mas não devemos subestimar o do Herbert. Mesmo cantando sempre versões de músicas sobre sua obsessão pelo vizinho de 13 anos, ele coloca a alma nas performances, principalmente em Somewhere That's Green. Audrey abriu caminho para Herbert ir além. O motivo pelo qual Herbert está tão alto nessa lista é o simples fato de que ele é a personificação do que torna uma família da pesada tão inesquecível. Todos, menos o Chris, mantenham as calças vestidas e vamos dar um jeito nisso. Poucos outros programas sequer tentariam criar um personagem cuja principal característica é ser um predador de crianças, muito menos fazer esse personagem aparecer várias vezes por temporada, mas Herbert ficou em uma família da pesada por cerca de 20 temporadas antes do programa finalmente decidir tirá-lo de cena de vez. Por mais estranho que pareça, espero que tragam ele de volta. Bem, ele sempre dizia que queria explodir em cima de mim. Finalmente conseguiu. Chegamos ao top 5 e agora fica mais difícil classificar o elenco. Queria colocar Brian Griffin mais alto, mas não vou enrolar. Com a maioria dos personagens da série, fizemos o possível para não levar muito em conta a decadência deles ao longo das temporadas, mas com Brian é particularmente difícil ignorar isso. Um personagem que surgiu como consciência do Peter, virou um romântico incurável, lutou com sua identidade e emoções, e terminou como um poço de hipocrisia foi bem chocante. O Brian não é totalmente ruim, mesmo nas temporadas mais recentes. Poxa, essa personalidade mais narcisista dele ainda é bem divertida. É parecido com o que aconteceu com a Peggy e o Rei do Pedaço. Moralmente ele caiu bastante, mas em termos de humor dá pra dizer que ele até melhorou conforme a série avançou. De qualquer forma, a versão mais antiga do Brian ainda é incrivelmente carismática até hoje. Ele é tão leal quanto sarcástico, sendo o melhor amigo do homem em todos os sentidos da palavra. Ele servia como conselheiro do Peter quando ele precisava desabafar, oferecendo conselhos e conforto quando a situação exigia, mesmo que isso significasse dançar com uma fantasia de banana enquanto chacoalhava maracas. Brian era o pilar moral da família, o que era ainda mais engraçado porque ele é um cachorro. Qual deles você era mesmo? Eu era aquele que sabia falar. E os episódios que mostravam ele lutando para encontrar sua própria identidade individual eram sempre fantásticos. Os episódios do Brian, quando são bons, estão entre os melhores de toda a série. Brian Waffles e as andorinhas do Peter, Brian apaixonado e o homem com 2 Brians. Quando Brian cozinha muito bem. Logo fora do top 3, está talvez o personagem mais consistente do elenco, Cleveland Brown. Enquanto a série derivada o transformou em uma versão negra do Peter mais ou menos, mesmo assim, ele pode ser bastante divertido quando seu papel de cara sério é destacado. Mas hoje estamos falando de uma família da pesada. E felizmente Cleveland continua sendo ótimo durante toda a série. Desde as primeiras temporadas, Cleveland sempre foi a voz da razão no grupo de amigos do Peter. Ele é gentil, educado e alguém que sempre tenta agradar os outros, colocando-se constantemente em perigo por causa disso. É assim que pessoas que querem agradar todo mundo acabam morrendo! Entendo você. Ele é um personagem cuja bondade não serve apenas para virar piada. Cleveland é genuinamente carinhoso e gentil, até relutando em ficar bravo com a esposa traidora ou Quagmire naquele arco da história. O que destaca Cleveland é que, além de ter uma música tema marcante, ele lidou bem com o fracasso do spin-off e segue sendo um amigo fiel ao Peter e à turma. Mesmo na 21ª temporada, ele arranja emprego de carteiro para o Peter e o perdoa após suas trapalhadas e sabotagem. Cleveland é o amigo que todos querem, mas poucos merecem, e estamos muito felizes em ver seu rosto feliz e bigodudo no 4º lugar. Chegamos ao top 3, e se você está se perguntando onde estão aqueles bons e velhos valores familiares nos quais costumávamos confiar, aqui está Peter Griffin para te mostrar o caminho até eles. Esses valores antigos incluem beber álcool como água, tentar atirar em amigos, se casar com o próprio filho para dividir a herança, explodir hospitais, entre outros. Nas primeiras temporadas, Peter era um pai adoravelmente ignorante, como diz a descrição do programa no Hulu. Ele sempre tinha boas intenções e fazia de tudo pela família, mesmo que demorasse o episódio todo para descobrir o que era. Seja infiltrando-se na escola da Meg para ficar popular o bastante para acabar com uma epidemia de drogas, ou criando um mascote para ensinar as crianças a não jogar lixo, as boas intenções e a execução desastrosa de Peter sempre divertem. Dito isso, bem, você lembra como começamos aquela descrição? Peter regrediu de um pai adoravelmente ignorante para um pai adoravelmente sociopata. Mas estamos dispostos a relevar isso porque, se nada mais, o Peter é genuinamente engraçado demais para não conquistar um certo carinho.
Sim, ele pode ser realmente horrível às vezes, mas o Peter de alguma forma consegue evitar ser odiado 9 em cada 10 vezes. Isso tudo graças ao quão burro e engraçado ele é. Rápido, Peter. Diga alguma coisa para ele achar que você sabe do que ele está falando. Palavras. Há poucas dúvidas de que esse pai de família era mais adorável nas primeiras temporadas, mas ele é um dos aspectos do programa que nunca perdeu totalmente seu charme, garantindo a ele um generoso 3º lugar na nossa lista. Não pergunte se ele ouviu ou não. Agora, o prefeito Adam West, medalhista de prata da grandeza, quer tornar este vídeo inesquecível. Quero tornar esta noite inesquecível para você. Esta cena basicamente te diz tudo o que você precisa saber sobre Adam West e uma família da pesada. Para começar, sim, este é o próprio Adam West. E antes de existir o Wild West, essa força absoluta do caos era o prefeito hilário e imprevisível de Quahog. Meu Deus, eu sou um tomate. Eu realmente gosto do Wild, mas simplesmente não dá pra substituir o prefeito West. Toda cena em que esse cara aparece é uma verdadeira joia, porque realmente não tem como prever qual será o próximo passo dele. Em um episódio, ele pede pizza, mas o Noid pisa nela, então West lhe dá a maior surra da vida dele, que aliás acabou de terminar. Talvez fosse o Noid quem deveria ter me evitado. O prefeito West apoia as tropas e homenageia os mortos no conflito do Golfo, erguendo uma estátua de ouro do Dig Tam, o sapo do Sugar Smacks. Esses são alguns dos meus momentos favoritos, mas o West é um dos personagens mais engraçados e que mais sentimos falta. Transformar uma celebridade em um político insano e ainda fazê-la dublar o próprio personagem é o humor clássico de uma família da pesada. Esse absurdo das primeiras temporadas é exatamente o que tornava o show tão divertido, mas tem um personagem que simplesmente não consegue vencer. Tenho certeza de que você já sabe pra quem vai a medalha de ouro da grandiosidade hoje. A vitória é do adoravelmente maligno Stewie Griffin. Antes, este vídeo é patrocinado pelas assinaturas do Wicked Binge. Você pode ter acesso antecipado aos nossos vídeos antes de todo mundo, além de usar emojis exclusivos para membros e distintivos de fidelidade ao apoiar o canal por meio de uma assinatura. Stewie é basicamente o mascote da série e o equivalente a Meg Simpson, mas teve um conceito interessante. E se ao invés de seu personagem ser apenas um bebê, Stewie fosse mais um gênio maníaco com um inexplicável sotaque britânico? E além disso, nunca fica realmente explícito se os outros conseguem entendê-lo. Esse já é um conceito de personagem hilário, e isso fez com que Stewie se tornasse um dos personagens mais engraçados e memoráveis do desenho. Mestre e uma ereção surpreendentemente rápida para Stewie. Desde suas tentativas de dominar o mundo e cometer matricídio até seu jeito extravagante, Stewie sempre foi um ícone engraçado e intimidador quando necessário. Seja tentando matar a própria mãe, ou simplesmente tirando sarro dos outros membros da família, Stewie nunca deixou a desejar no quesito entretenimento. Mas o que faz dele o número 1? Bem, já mencionamos que a maioria dos personagens piorou nos últimos anos, mas Stewie é uma exceção muito impressionante, quero dizer, ele definitivamente mudou. O personagem dele continua sendo um gênio, e com certeza é alguém moralmente questionável, mas agora ele também abraçou muito mais seu lado extravagante do que antes. Ele é menos um vilão e mais uma criança lidando com a própria identidade. Apesar de parecer estranho, Stewie é um dos personagens mais diabólicos e também um dos mais adoráveis do elenco, interpretando ambos os lados perfeitamente. O carisma desse bebê é tão grande que mesmo nas temporadas mais fracas do seriado, ele sempre garante falas engraçadas. Nas melhores temporadas, Stewie é ainda mais hilário, e é realmente o coração da série. Ele mudou muito ao longo de 22 temporadas, mas nunca perdeu seu charme nem seu valor de entretenimento, o que faz dele uma escolha bem óbvia para a melhor personagem da história de Family Guy. Essa vitória merece uma festa sexy.